Oi, gente! Hoje você verá mais umas dicas para usar na compreensão dos enunciados de questões. Lembrando que entender o enunciado é o que leva você a saber o que fazer na questão. Espero que não, né? Faremos isso a partir de perguntas sobre o livro Ponce a Vicêncio, de Conceição Evaristo. Comece sempre pensando na estrutura dessas questões. Você precisa começar por esse ponto. Por exemplo, geralmente quando se coloca parte 1, seja numa prova, seja num exercício, isso significa que a atividade está dividida em mais de uma parte. Essas partes avaliam coisas diferentes, ou textos, ou assuntos, então por isso são divididas. Geralmente a pergunta principal vem numerada com os arábicos. E dentro dessa pergunta principal, temos perguntas antecipadas por letras, que geralmente pertencem a essa pergunta principal. Então, você precisa olhar sempre a que pergunta essa letra está associada. Porque se você não olhar para qual pergunta principal essa letra está associada, pode ser que você vá no comando da questão 1 quando você já está lá na questão 3. Aí embaralha tudo. Isso ocorre porque cada pergunta principal, 1, 2, 3, está concentrada em um aspecto da matéria, em um pedacinho da matéria. Então, as letras vão seguir a lógica dessa pergunta. Então, comece a observar. Após observar esse aspecto de organização mesmo, o que também é ler, você precisa observar o comando da questão. Por exemplo, no número 1, foi pedido crie um esboço da narrativa. Observe que todo comando tem uma palavra-chave. É essa palavra-chave que vai conduzir você até a sua resposta. Por exemplo, esboçar é delinear, criar um projeto, é planejar, listar uma ação. Não é resumir, como alguns alunos fizeram, não é escrever um parágrafo, como os alunos fizeram, não é explicar, como alguns alunos fizeram. A palavra seguinte também é importante nesse comando, é aquilo que ainda virá, o que está abaixo. As pistas do que você teria de fazer, então, estavam nas letras. Crie um esboço da narrativa, ou seja, liste a narrativa a partir desses componentes. Que componentes? A única tarefa aqui era escrever os elementos da narrativa, não era explicar, não era recontar, era escrever os elementos. E a pista de quais eram esses elementos estava na própria frase: narrador, personagens, tempo, espaço, enredo. Bom, vejam então um exemplo de resposta equivocada porque não se soube ler exatamente o que foi pedido. O aluno aqui acertou nesse ponto, porque falou que se tratava de um narrador observador. Você encontra assim um narrador observador, ou narrador em terceira pessoa, ou narrador onisciente. Contudo, o aluno associou narrador e autora. Você não deve confundir narrador com autor. Vários alunos fizeram isso. O narrador, mesmo sendo observador, às vezes também é uma criação do autor do texto. Em relação ao espaço, apesar de a resposta não estar totalmente errada, também não está completamente certa. A história como um todo acontece em mais de um ponto geográfico. Lembrando, então, que para avaliar os elementos da narrativa, você precisa analisar a narrativa como um todo. Isso aí. Veja outro exemplo de resposta equivocada. Aqui, o aluno antecipou que colocaria personagens principais, mas ele acabou acrescentando outros personagens
sem citar, contudo, aqueles personagens secundários importantes para a trama, como o Homem de Ponciá e o Soldado. Aqui, o aluno não precisaria dar os detalhes sobre o local, lembra? Esboço, apenas identificar. A história se passa em tal lugar. Não precisaria dar os detalhes, dizer o que era, o que aconteceu lá. Nessa resposta, o aluno colocou o enredo de Ponciá, contudo, o enredo deveria estar incluído na resposta da letra B. Esse aluno, então, não respeitou a organização do comando em A, B e C. Isso deixa um avaliador confuso sobre qual será a questão que o aluno estará respondendo exatamente. Tá bom, vamos lá. Vamos então a um exemplo de resposta adequada. Passemos à análise. O estudante inseriu adequadamente as respostas aos elementos da narrativa. Estou me referindo à letra A. Ele separou os itens com ponto e vírgula. Apesar de não dizer quando, o estudante acerta quanto ao fato de relatar um tempo histórico pretérito. Apenas o local não está adequadamente apontado, pois a narrativa ocorre em 2 lugares geográficos, no interior e na cidade. Então, aqui nós vemos de fato um esboço. O aluno coloca: o narrador é o observador, ponto e vírgula. Aí coloca os nomes dos personagens, ponto e vírgula. A história acontece no passado, ou seja, o quando, né? E coloca o local por fim. Em outra explicação, você vai encontrar uma aula com os elementos e a estrutura da narrativa. Nosso objetivo aqui hoje é pensar apenas os comandos, então eu vou ficar apenas na explicação dos comandos da parte 1. E por falar em comando, a letra C pedia apenas um esquema das respostas das letras A e B, e não explicações, resumos, entre outras coisas. Quanto ranço, hein? Vamos ver agora as questões de 2 a 5. Observe sempre no enunciado se há mais de uma pergunta inserida na mesma questão. Nem sempre as perguntas estão divididas em letras. Aqui, a resposta deveria estar em forma de parágrafo. E 2 pontos-chave deveriam ser observados pelo aluno. Um ponto-chave é o crítico, um parágrafo crítico, então não é um resumo, não é um esquema, agora é colocar mesmo uma visão do que foi aquilo. Vamos ver um exemplo de uma resposta coerente com o que foi solicitado. O aluno aqui respondeu o tema central, Ponciá Vicêncio, as críticas que podem ser encontradas: extrema pobreza, desamparo, injustiça social, escravidão, violência contra a mulher. O que isso remete às nossas vidas? A violência contra a mulher, a questão da pobreza. Lembrando que nós não estamos corrigindo ortografia, questões de concordância, nós estamos vendo se o aluno compreendeu o enunciado. E esse aluno aqui conseguiu compreender sim, porque ele abordou os 3 pedidos feitos no enunciado: o tema central, as críticas encontradas na narrativa e a relação entre as críticas da narrativa e a nossa vida real. Bom, novamente, várias perguntas em uma só. Essa número 3, por exemplo, poderia ter sido desdobrada em 3, A, B e C, por exemplo. Você vai ver muitas questões desse tipo em muitas provas, em muitos concursos e em muitas atividades. Uma pergunta com mais de uma interrogação. Bom, aqui não valeu o aluno dizer apenas quem é Conceição Evaristo. Deveria ter feito todas as outras respostas também, porque havia mais de uma pergunta. Nessa questão 4, escreva um parágrafo
opinativo, de novo, a sua opinião, e acho que você já está ficando craque em observar os vários pontos de interrogação na mesma questão. Questão 5 de novo. Tá bom. A gente deixa a parte 2 para um outro momento, mas não se esqueça, compreender o enunciado de uma questão é o grande segredo para se chegar a uma resposta. E, bom, espero mesmo que você use, para o bem da nação. Quanto aos queridos alunos, fiquem bem, fiquem em casa. Espero que vocês tenham conseguido compreender.